E aí, galerinha, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Graça e paz, boa noite. Vamos chegando. Já perdi com os comentários das pessoas aqui, ó. Deixa eu ver quem já entrou. Painho entrou, tudo bom, Painho? Sua bênção. A Carol de São José da Laje, Paulinha do Rio, Fernando de Arapiraca, Marina de Marília, São Paulo, Edmundo do Herdeiros da Graça. Tem o Isaac, que se eu não me engano é de Caicó, né, Isaac? Diz aí de onde tu é, Isaac, eu esqueci. Tem Carlos Eduardo, se eu não me engano é de São Paulo, Jaque, que parece que é de Satuba, se eu não me engano. Tudo bom, galera? A Paulina, que é do Jardim Petrópolis, aqui em Maceió. Maria Bianca, que parece, se eu não me engano, é do Rio, né, Maria? Diz aí de onde você é, só para eu me lembrar, para eu não errar. A Arla, que é daqui de Maceió também, do EJC. Graça e paz, a Jaqueline, seminaristia, né, que ela me chama de seminaristia. Tem o João também, o Victor, que é do Hebron, lá de Salvador Lira, se eu não me engano. Deixa eu ver mais. Bruno, que é dos Dias da Graça, Graça e Paz. Tem a Maria Clara, que é daqui de Maceió também. E mais um monte de gente que eu já perdi aqui, meu Deus. Graça e paz, galera. Boa noite, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz, porque finalmente chegou na parte dessa formação que eu tanto queria, que eu estava esperando. Onde a gente vai tratar, de fato, sobre a santidade, né? Porque todas as outras 3 formações foram, na verdade, uma preparação para tratar do que nós vamos tratar nessa e na próxima, na quarta-feira, né? Na sexta-feira não será eu, na sexta-feira será o Padre Carlos Magno, da Diocese de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Ele que vai dar a última palestra, fechar com chave de ouro. Então, sou eu, quarta-feira às 9h15, eu também, e sexta-feira o Padre Carlos Magno. Então, eu dei 3 palestras, preparando o terreno, preparando o nosso coração, preparando aqui a nossa mente para chegar nesta segunda-feira e na quarta-feira, daqui a 2 dias, onde a gente vai tratar especificamente do que eu quero tratar nessa formação. Então, eu estou muito feliz, eu estava tão ansioso, estava com o coração acelerado aqui, já vai começa já. Então, graças a Deus começamos, vamos rezar para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Agora há pouquinho eu estava rezando o Santo Terço, né, em intercessão por esta formação, e estava rezando os mistérios gozosos, né? E o segundo mistério gozoso é a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, em que Maria, somente com a saudação dela, Santa Isabel fica cheia do Espírito Santo, né? Então vamos pedir o Espírito Santo por meio da Virgem Maria, para que ela traga o seu divino esposo nessa formação, para que o seu divino esposo venha abrir os nossos corações e os nossos corações sejam um terreno fértil, onde o Espírito Santo possa colocar todas as graças e essas graças frutificarem e darem muitos frutos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nesta noite, vem nesta formação, vem sobre o coração de cada pessoa que vai ouvir essas palavras. Vem, Espírito Santo, trazer todas as graças da santidade. Vem, Espírito Santo, trazer um fogo ardente de desejo de santidade. Espírito Santo, sim, Espírito Santo, queremos ser santos. Queremos ser santos. São João Paulo II disse: não tenhas medo de ser santos. Não temos medo, Espírito Santo, queremos ser santos, mas queremos ser santos com a Tua graça. Vem hoje em nosso auxílio. Derrama todas as Tuas graças, derrama o Teu fogo, faça com que o nosso coração seja uma chama ardente de desejo de ser santos e de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. O Fábio, do fundador da Igreja da Graça, deu um oi aí. Graça e paz, Fábio. Alegria tê-lo aqui. A gente conversou hoje por chamada, a gente partilhou umas coisas, né? Então, uma alegria tê-lo aqui. Então, vamos começar, finalmente. Bom, primeiro, né, nós estamos nesse retiro, que é um retiro sobre a vida interior, onde a gente vai entrar em contato com a vida interior para trilhar um caminho seguro de santidade por meio dessa vida interior, por meio dessa vida de oração, que é o caminho mais seguro para ser santo, né? E essa vida interior, ela será para nós a base da nossa santidade. Não há santidade sem vida interior. Obviamente, a vida de santidade, ela vai ter aí o exercício das virtudes, ela vai ter muitas outras coisas envolvidas, mas começa na vida interior. Como eu disse na live passada, foi há 2 lives atrás, né, que a gente tem 4 estágios. Primeiro é a vida cristã. O que é a vida cristã? A vida de confissão, a vida de comunhão, a vida de oração, né? A gente usa dos sacramentos, a gente tem ali aquele cuidado para não perder a graça santificante, a graça de Deus, né? Então isso é a vida cristã, a gente cumpre todas as obrigações do cristão, né? Tem os 10 mandamentos, a gente cumpre, a gente vai à missa aos domingos, pronto. Isso é a nossa vida cristã, né? Quando a gente pega essa vida cristã e eleva essa vida cristã a uma vida de oração mais séria, a uma escuta da palavra, a um respeito, uma reverência a Deus maior, a gente está pegando essa vida cristã e transformando ela em uma vida de piedade. Nós estamos nos tornando uma pessoa apenas piedosa, né? Agora, perdão, quando a gente tem essa vida de piedade, essa reverência, esse respeito, essa oração mais inclinada, essa humildade diante de Deus, de colocar Deus acima de nós, e quando a gente desenvolve essa graça, quando a gente se aproxima das virtudes, quando a gente escuta Cristo, quando a gente silencia as nossas paixões, quando a gente silencia a escuta do mundo, quando a gente ouve a Deus e quer fazer a vontade dele, a gente está entrando na vida interior. Então, o terceiro grau do que seria uma vida de santidade. Quando a gente entra nessa vida interior, essa vida interior se desenvolvendo, a gente vai chegar na vida de santidade. Olha só. E quando a gente está nessa vida de santidade, que ela se desenvolve, a gente chega na santidade consumada. Então, que é os santos canonizados, né? Os grandes santos da igreja, né? Todos nós conseguimos ser santos, mas uma santidade consumada é uma graça especial de Deus, né? Então, o que eu quero aqui é promover que as pessoas queiram, desejem, vivam, busquem a vida interior. Porque essa vida interior, tendo essa vida interior, nós chegaremos nessa vida de santidade, né? Nessa vida de santidade, o Senhor vai fazer de tudo para que a gente tenha uma santidade consumada, para que a gente tenha uma união, uma santidade unitiva, aquela união nupcial com Jesus Cristo, que os grandes santos tiveram, tais aí como Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Santa Dulce, Padre Pio, entre outros santos. Então, o que eu quero nesta formação, neste retiro, é promover, fazer com que nós, incluindo a mim, queiramos a vida interior. Saiamos da vida cristã, entremos na vida de piedade e abramos o nosso coração para a vida interior, para que o Senhor faça o que Ele quiser no nosso coração, para que Ele faça morada no nosso coração e Ele seja tudo em nós, né? Que Deus seja tudo em nós. Amém? Então, nós vamos iniciar. Se você está com a sua Bíblia, vou pedir para que você abra aí em Mateus 19, do versículo 16 até o versículo 22. É uma passagem muito conhecida, tá? Para quem não está com a Bíblia aí agora, vai ser muito fácil acompanhar. Eu vou ler também tranquilo, devagar. Mateus 19, versículo 16 até o versículo 22. Tá? É a parábola não, né? É o encontro ali de Jesus com aquele jovem rico, que Jesus fala uma coisa muito interessante, que nós vamos apenas entender
não vou meditar, me aprofundar na palavra, vou me aprofundar mais aqui no texto para que a gente avance no texto, tá certo? Então, Mateus 19, 16 ao 22, eu vou ler, tá? Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? E Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem, o moço: Bom, tudo isso eu tenho guardado, o que mais me falta? O que ainda me falta para alcançar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Bem, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que possuis, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, se entristeceu, pois possuía muitos bens. Olha a diferença, a mudança de tom de Jesus. Qual foi a pergunta do jovem? O que eu faço para entrar no céu? O que eu faço para ser salvo? E Jesus respondeu: é só cumprir os mandamentos. Tenha vida cristã, faça tudo isso e você terá um lugar no céu, você será salvo. Mas aí ele falou: mas eu já faço tudo isso, o que mais ainda me falta? Jesus muda o tom. Ele fala: bem, então se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Então há uma diferença entre salvação e há uma diferença entre perfeição. E aqui está a chave da santidade. A chave da santidade está no querer ser perfeito. A chave da santidade está em querer pegar a nossa obrigação, aquilo que temos que fazer, e elevá-la à perfeição, fazer mais, fazer de forma perfeita. Quando a gente vê o discurso da bem-aventurança lá em Mateus 5, 6 e 7, a gente vê que Jesus pega toda a lei antiga e eleva essa lei à perfeição. Então quem for ler, quem quiser ter essa curiosidade, pode ler Mateus 5, 6 e 7. Jesus mostra toda a lei. Vocês tendes ouvido isso, mas eu vos digo, faça isso dessa maneira e assim será perfeito. É um discurso de perfeição. Então, se queres ser perfeito, é uma diferença entre ser salvo. Vida cristã, a gente se preocupa em salvar a nossa alma. Vida de santidade, a gente se preocupa em ser perfeito. Se você está com o caderninho, anota aí: eu quero ser perfeito, eu quero ser santo. Não quero ser somente salvo. Ser salvo, sim, mas quero ser salvo no caminho de perfeição. Quero ser salvo na perfeição, quero ser perfeito, porque a perfeição é o que Deus sonhou para nós. Deus, desde a eternidade, já sonhava, já nos predestinava a sermos santos e irrepreensíveis. Isso é o que diz lá em Efésios 1, 3 ao 10. Quero ser perfeito, porque o Senhor sonha que eu seja perfeito, santo e imaculado. Imaculado não, irrepreensível, perdão, imaculada só Maria. Então, tendo essa meditação, nessa meditação para quem está fazendo esse retiro, vai ficar como a Léxio Divina pós-palestra. Depois leiam, meditem, rezem com essa palavra, tá certo? Mateus 19, do 16 ao 22. Então, deixa eu deixar aqui a Bíblia aqui. Vamos partir para o texto, tá certo? Então, o nosso tema da nossa quarta palestra é a base de santidade do apóstolo, A santidade do apóstolo. Então, o que é a santidade? Santidade não é nada mais do que a vida interior levada até a estreitíssima união da nossa vontade com a vontade de Deus. Isso é o que diz Santa Teresa d'Ávila, Quando a santidade, ser santo, é quando a minha vontade tem uma união estreitíssima com a vontade de Deus, uma conformidade. O que conforme? É quando é a forma da vontade de Deus. Então eu pego a minha, mudo a forma dela e encaixo na forma de Deus, na vontade de Deus. Então isso é a santidade. Então eu pego a minha vida interior, pego tudo o que eu sou, a minha oração, a minha alma, e eu mudo a minha vontade e conformo a minha vontade à vontade de Deus. Eu faço aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Isso é ser santo. É a nossa conformidade total com Cristo por meio do Espírito Santo.
Então, um santo, uma pessoa que é santa, ela não pensa, não age, não fala, não sente, senão os mesmos pensamentos, atitudes, palavras e sentimentos de Cristo. Tudo isso por uma graça que somente Deus pode nos dar. É aquela frase de São Paulo: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando eu tenho a minha vontade unida à vontade de Deus, o que eu penso, o que eu sinto, as minhas vontades, tudo isso é Cristo agindo em mim, porque eu me uni a Ele, Ele está dentro de mim. Eu reconheci Cristo no meu interior. Lembra que eu falei, se eu não me engano, é a verdade 2 ou é a verdade 3, que se eu não me esforçar para ter fé que Deus está dentro de mim, eu nunca alcançarei a vida interior. Então, quando a vida interior, quando eu reconheço que Deus está dentro de mim, tenho essa fé fervescente, essa fé fervorosa que Deus está dentro de mim, eu vou permitir que Cristo haja por mim, não mais eu agirei. Então, não existe esforços ou exercícios que a gente possa, segundo as nossas forças, alcançar a santidade. Isso é uma heresia pelagiana. O pelagianismo disse que a graça de Deus ela é segundo os nossos méritos. Então, a gente busca a graça de Deus, busca a salvação, e conforme aquilo que a gente faz por Deus, a gente vai receber o mérito de ser salvo. Mas, na verdade, a Igreja Católica não pensa dessa maneira. Nós acreditamos, temos a plena convicção de que tudo é graça, tudo é dom. Então, a única coisa que eu posso fazer para que a graça de Deus aconteça em mim é abrir o meu coração. Então, eu vou colaborar com Deus, abrindo o meu coração, reduzindo o meu ego, reduzindo o meu orgulho, reduzindo os meus apegos, reduzindo a minha vaidade, reduzindo o meu apego mundano e o meu apego a mim mesmo, abrir o meu coração, me humilhar para que Deus possa infundir a graça dele em mim, dentro de mim. Então, não existe santidade pelas minhas próprias forças. Uma vez, um amigo meu, irmão Evelton, eu estava partilhando com ele, falando: irmão Evelton, eu estou tentando ser santo, eu quero ser santo, mas está muito difícil. Aí ele falou: Christian, porque você quer ser santo com suas próprias forças. E ele falou uma coisa depois disso que me marcou: Christian, desista de ser santo com suas próprias forças. O seu projeto de santidade pessoal é falho. Você faliu. O seu projeto de santidade pessoal é falido. Desista. Você não conseguirá ser santo com as próprias forças. Então, somente com a graça de Deus é que você conseguirá ser santo. Somente com a graça de Deus. Para você alcançar essa graça, você precisa, na verdade, reconhecer que você é fraco, reconhecer que você não consegue, desconfiar de si mesmo. Você não pode ter confiança em si, você não pode depositar sua força em si, você não pode depositar sua fé em você mesmo. A sua fé tem que ser em Deus. Você tem que abrir o seu coração para que Deus venha em você e faça você santo, não você. Você não consegue se santificar. Você não consegue se santificar, Cristo. E eu fiquei assim: meu Deus, tudo que eu estava fazendo até agora, eu estava fazendo tudo errado. A santidade é de Deus, só Deus é santo. Se Ele é santo, eu vou me aproximar dEle para que Ele me faça santo. Só que Ele não vai pegar a minha alma e elevar a minha alma. Ele vai se unir a mim, porque essa união, a intensidade dessa união minha com Ele, é que vai fazer com que a minha alma cresça, 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 e assim eu cresça em santidade. Isso é a santidade. A santidade não sou eu que elevo a minha alma e me torno um ser perfeito, um ser maravilhoso. Não. A santidade é a graça de Deus em mim. É o amor de Deus intensificado em mim que alarga a minha alma, porque Ele está em mim. Isso é a santidade. É o amor dEle em mim, não eu. Amém? Amém. Todos nós podemos ser santos. Todos nós podemos ser santos, mas pouquíssimos são aqueles que se esforçam para se desapegar do mundo e se desapegar de si mesmo. Abrir o coração, esvaziar tudo que há dentro, deixar o coração livre para Deus infundir as graças e os dons da santidade. Uma alma não atinge esse grau de abertura de coração, esse grau de esvaziamento de si mesmo, de ego, de vaidade, se ela não percorrer um grande caminho, várias penitências, uma vida de oração, atravessar várias etapas de uma vida purgativa, de uma vida iluminativa. O que é a vida purgativa? É quando a gente paga aqui nesta terra
apenas penitências e dificuldades e sofrimentos por conta dos nossos pecados, né? Então a gente aceita o sofrimento aqui na terra como uma oferta em perdão aos nossos pecados. E a vida iluminativa é essa proximidade com Deus, que Ele vai me iluminando, vai mostrando sua vontade, vai mostrando o seu amor e os seus mistérios. E a gente vai tendo a clareza cada vez mais da vida sobrenatural, da vida espiritual. Então, se a gente não passar por essa etapa de vida purgativa e vida iluminativa, são poucas as almas que conseguem passar por isso. São pouquíssimas. Então, a santidade é para todos, mas não são todos que abrem o coração para trilhar esse caminho. Porque, em geral, as pessoas estão tão cheias de vaidade, tão cheias de amor próprio, tão cheios de um orgulho e um ego, que as pessoas não conseguem se aproximar de Deus sem levar a Deus um pouquinho do seu ego, né? E Deus, Ele tem um horror, Deus tem na verdade um horror, uma repulsa, talvez seria a melhor palavra, a nossa auto-idolatria, né? O Senhor não aceita que nós sejamos idólatras de si mesmo, né? A latria é a adoração. A adoração a gente só dá a Deus. Quando a gente não dá essa adoração a Deus, nós estamos adorando outros ídolos. Então, idolatria, né? Que nós podemos fazer de nós um ídolo de nós mesmos e adorar a nós mesmos e não a Deus. Então, Deus tem horror dessa auto-idolatria, né? Na vida de santidade, na verdade, é a ação, como eu acabei de falar, é a ação de Deus que vai agindo mais e mais e mais e mais, enquanto a minha alma vai agindo menos e menos, né? Eu me esvazio e deixo Deus ser Deus em mim. E quanto mais eu permito, mais Deus age em mim. Então a santidade não sou eu, a santidade é Deus em mim. A santidade não é uma elevação da minha alma até Deus, pelo contrário, é uma elevação de Deus na alma. Mas a ação de Deus é diferente nos perfeitos, né? Naqueles que já trilharam um grande caminho, e também é diferente naqueles que são iniciantes, naqueles que estão se aproximando, daqueles que não têm uma vida de oração ainda. A santidade, a forma que Deus vai agir é diferente, né? Nos iniciantes, o Senhor ele vai se limitando ali a apenas incitamentos, apenas auxílios, mensagens, né? O Senhor vai convidando, o Senhor faz convites a vigiar, convites a orar. O Senhor concede sempre aos iniciantes graças para que eles consigam passar sobre provas e etc. Já nos perfeitos, naqueles que já trilharam o caminho, o Senhor ele age de maneira mais completa, né? Porque os perfeitos ele já abriram o coração para Deus, enquanto o iniciante ele ainda não trilhou esse caminho. O principiante e mesmo o iniciante, aquele que está começando a trilhar um caminho de Deus, e mesmo aquele pecador, né, que está saindo ainda do pecado, o Senhor ele faz de tudo para querer aproximá-lo de si. Então o Senhor ele está convidando, ele sempre vai convidar, né? Então primeiramente eles se sentem inclinados a procurar Deus. Eles percebem, eu preciso de Deus, então eles vão estar sempre inclinados a procurar Deus. Então depois o Senhor vai provando ele, depois o Senhor vai criando nele o desejo de provar o seu amor. Então cada dia ele vai tendo o desejo de agradar a Deus, mas porque o Senhor vai convidando, vai chamando, né? Até ele vai fazendo isso até que nós, ou o iniciante, né, tenha o desejo de destronar a si mesmo, de tirar o amor próprio e de colocar Deus no lugar. Então isso são apenas convites, auxílios. O Senhor chama, o Senhor dá mensagens, o Senhor se mostra presente em vários lugares para que ele sempre lembre, através de um amigo, através de uma mensagem, né, até mesmo na internet, até da palavra de Deus, na oração. O Senhor sempre vai convidando, né? Então ele faz isso para não invadir a nossa liberdade, porque enquanto nós ainda estamos começando, nós estamos tão cheios de amor próprio que se o Senhor nos torna santos de uma vez, Ele está agindo a nossa liberdade. O Senhor não pode agir a nossa liberdade. Ele quis assim, como eu disse, Ele quis dessa maneira para que o nosso amor a Ele fosse perfeito. Então o Senhor não invade a nossa liberdade, por isso que Ele convida, e quanto mais a gente aceita os convites e rebaixa a si mesmo, mais a ação dele vai sendo forte e grandiosa dentro de nós.
Então, no santo, isso no iniciante, no santo a ação de Deus é maior porque o santo já não se pertence mais. Aquele que já é perfeito, ele já abriu o seu coração, né? Então Deus já habita dentro do coração dele. O Senhor já tem liberdade para agir dentro dele porque ele já deu essa liberdade. Então ele já não age mais por si, ele permitiu que Deus haja nele. Então o Senhor já não precisa mais convidá-lo sempre, já que o Senhor já é dono dele. Então o Almito falou que tudo que você está falando está nos primeiros capítulos de imitação de Cristo. Exato, e inclusive a meditação disso vai ser um dos capítulos de imitação de Cristo, né? Para quem vai receber o PDF. Nos santos se cumpre o que São Paulo diz aos Gálatas, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20, né? A divinização, na verdade, ela está muito longe disso, né? Da intensidade do que é esse amor na vida eterna, na glória eterna. Mas quando Deus já começa a agir dentro de nós sem nos convidar, porque nós já demos a liberdade para Deus, é porque nós já estamos aqui vivendo uma realidade celeste. Nós já estamos aqui vivendo, já estamos participando da glória celeste, né? Já estamos antegozando do amor que nós teremos, da presença de Deus que teremos lá no céu. Obviamente, uma intensidade muito grande, muito diferente. Mas já estamos, de alguma maneira, participando pela graça de Deus. Para os iniciantes, para os tíbios, para os pecadores, esse crescimento... Voltou, gente? Voltou. Eu não sei se foi a internet, mas voltou. Para os iniciantes, para os tíbios, esse crescimento espiritual ele é bem lento, né? Ele vai devagar, porque o Senhor vai esperando de nós, né? Com muitas quedas, né? Para os fervorosos, mesmo grandes quedas, mas pode ser mais rápido. A verdade é que Deus quer que as obras sejam para nós um meio de santificação, né? Quando a gente entra nesse caminho de busca de santidade, as obras vão fazer com que a gente trilhe esse caminho de santidade de forma mais rápida, né? Mas para os iniciantes ainda ela é um pouquinho lento, vai crescendo, mas a maneira que ele vai se abrindo, entrando nas obras, isso vai se tornando um pouco mais rápido. Para as almas santas, o apostolado, né, as obras, elas não oferecem perigo nenhum, mas para as almas que se lançam ao apostolado sem vida interior, né, para essas pessoas, os iniciantes que não têm vida interior, que não têm ainda uma vida de santidade, que elas se lançam ao apostolado, esse se lançar de forma insegura, de forma despreparada, pode causar no apóstolo uma anemia espiritual, né, um retrocesso no caminho de perfeição. Então o ideal é que a pessoa seja primeiramente inclinada a buscar a vida interior, buscar uma vida de santidade, para depois se dedicar às obras, depois se dedicar ao apostolado. Sem um preparo da nossa alma, esse apostolado ele vai fazer com que a alma tenha um retrocesso, uma certa dificuldade para avançar no caminho de perfeição. E lembre, o que importa, antes das nossas obras de evangelização, o que importa é primeiramente a salvação da minha alma, o que importa é primeiramente a minha perfeição, né? A minha busca pelas virtudes. Primeiramente a gente deve se preocupar consigo mesmo para depois se preocupar com os outros. Eu conheço gente que tem um certo pensamento meio contraditório. Primeiro, eu tenho que evangelizar e o Senhor que terá misericórdia da minha alma. O Senhor vai saber o que fazer depois com a minha alma, né? Ou seja, é uma desculpa para não sair do pecado, né? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Como é que a pessoa vai evangelizar se ela não aceitou ainda o evangelho dentro de si? Né? Como é que a pessoa vai falar da salvação para as pessoas se ela ainda não trilhou o caminho da salvação ela mesma? Né? Como é que a pessoa quer fazer com que uma alma seja perfeita se ela ainda está estagnada no pecado, não quer sair do pecado? E fica inventando desculpa, dizendo, primeiro eu vou me preocupar com a salvação dos outros, vou rezar pela salvação dos outros, e o Senhor vai ter pena de mim, o Senhor vai ter misericórdia de mim. Fica se lançando na misericórdia de Deus, colocando na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é misericordiosa, sim, é amorosa, sim, mas ela é justa. Né? Não adianta a gente, vou colocar tudo nas mãos da misericórdia de Deus. Deus não é besta. Quem somos bestas somos nós de pensar dessa maneira. Deus não é besta. Né? É uma alma que fica inventando desculpa para não ser santo. Né? Deus ele sabe de tudo.
Deus, ele sabe de tudo, né? Então, a gente precisa criar vergonha na cara, aceitar quem nós somos, aceitar que somos fracos, nos humilharmos e colocarmos nas mãos de Deus, e deixar de preguiça espiritual, deixar de tibieza e buscar com seriedade o caminho da perfeição, o caminho da santidade, que nós somos feitos para isso, né? E como eu já disse, Efésios, o Senhor desde a eternidade nos sonhou para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o Senhor deseja desde a eternidade que nós sejamos santos. Então, bora parar de desculpinha e bora trilhar um caminho sério com retidão, né? Eu estou perfeitamente convencido na minha vida de que não há outra razão na minha vida senão ser santo. Essa é uma convicção que eu tenho na minha vida. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida em busca da santidade. Eu estou perfeitamente convicto disso. Por isso que eu quero convidá-los a querer também. É por isso que eu estou fazendo essa formação, porque eu quero que vocês sejam santos e quero ser santo e queremos ser santos juntos. É por isso, tá certo? Então, a gente vai ver agora 5 maneiras, né, 5 formas de que a vida interior se infiltra numa alma para dotá-las de virtudes. A primeira a vida interior, ela nos acautela, ela nos protege, nos faz vigiar contra os perigos do ministério, contra os perigos do apostolado, contra os perigos das obras. Então a gente vai entrar nas obras. Então a vida interior, ela vai me proteger, ela vai fazer com que eu seja atento, ela vai fazer com que eu vigie os perigos que estão ao meu redor. Santo Tomás de Aquino fala que é mais difícil viver bem, é mais difícil ter uma vida espiritual saudável quando a gente tem uma obra, quando a gente tem um encargo de almas, porque tem muitos perigos exteriores, né? Imagina, quando a gente está preocupado na salvação das almas, o quanto que o inimigo nos odeia, né? O quanto que o inimigo não está ali tentando nos derrubar. Então, a vida interior vai fazer com que eu vigie, tenha uma séria vigilância para que eu não caia nesses perigos. Ao passo que ao obreiro, né, não o apóstolo é que tem vida interior. O obreiro, que é só que se preocupa com as obras sem rezar, ele, desprovido desse espírito de interior, dessa vida interior, ele vai ignorar esses perigos exteriores das obras e vai ser como um viajante que atravessa desarmado uma floresta cheia de bandidos. Vai ser exatamente isso, né? O caminho da salvação das almas é uma floresta escura, cheia de bandidos, que tem uma luz no final, que a gente vai passar por essas trevas resgatando um monte de almas e levá-las essa alma para a luz. Só que nesse caminho, nessa floresta escura, tem cheio de bandidos. Se a gente passar desarmado, vai acontecer o quê? Vai morrer, né? Então, a vida interior vai nos proteger, vai nos dar essa vigilância, né? O verdadeiro apóstolo, dotado de vida interior, teme esses perigos todos os dias. Todos os dias, um verdadeiro apóstolo faz um sério exame de consciência para descobrir os pontos fracos. Todos os dias, onde é que a minha alma está falhando, quais são as minhas fraquezas, onde é que eu estou caindo, onde é que eu estou permitindo que o inimigo entre na minha vida. Todos os dias a gente vai fazer um sério exame de consciência para saber onde estão os nossos pontos fracos, para que esse caminho no meio da treva cheia de bandidos seja um caminho vigilante e orante, e a gente consiga no final chegar a esta luz cheio de almas, levando várias almas para Deus. A vida interior, ela vai ser como Efésios 6, ela cinge o apóstolo com a armadura divina, cinge-o com a pureza, reveste-o da couraça da caridade, calça com a prudência e a simplicidade, dá o escudo da fé, dá o capacete da oração, e assim, armado dos pés à cabeça, o apóstolo tomará a espada do Evangelho e irá combater os inimigos para conquistar o maior número de almas para Jesus Cristo. Isso será uma vida interior. É assim que a gente vai passar no vale escuro, na floresta escura, com a espada do Evangelho, uma espada de 2 gumes, né? Então, a vida interior será a nossa proteção. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a vida interior restaura as forças do apóstolo. O apóstolo com vida interior vai se cansar?
Vai doer? Vai apanhar? Vai. Mas a vida interior, a vida de oração, a vida de Cristo dentro de mim vai restaurar as minhas forças. É inevitável que a nossa humanidade frágil, debilitada, passe por vários perrengues na nossa vida, né? A vida de salvação das almas, a vida do apostolado, a vida das obras de evangelizar é uma vida cheia de provações, Então, quando o apóstolo está dotado de vida interior, ele encontrará repouso em Deus, né? Lá em Êxodo 33, versículo 14, o Senhor fala: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, né? Deus sempre irá restaurar as nossas forças e nos dar um novo vigor e um novo ânimo. Lá em Isaías 40, versículo 31 fala: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm sem se cansar e andam sem desfalecer, né? Lá em Salmo 23:3 fala: Jesus sempre nos guiará pelos caminhos mais seguros e nos levará às verdes pastagens, aos verdes pastos. Lá em Apocalipse 3:10 vai dizer: aquele que é fiel na provação, Deus também será fiel nas tribulações. E o Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Olha quantas passagens. O Senhor promete: quem é por Deus, quem está com Deus, quem caminha no caminho de Deus, com Deus, unido a Deus, esse, por mais que se canse, ele encontrará repouso no Senhor. Por mais que ele encontre dificuldades, por mais que ele encontre várias tribulações, o Senhor sempre estará do lado dele para protegê-lo, para guiá-lo, para defendê-lo, porque o Senhor não abandona os seus apóstolos, o Senhor não abandona os seus discípulos. Quando o Senhor subiu ao céu depois de ter ressuscitado, o Senhor deixou o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que conduziu esses apóstolos até os confins da terra para anunciar o Evangelho por todas as nações e converter várias almas. O Senhor não abandona os seus discípulos. Então, o caminho da vida interior, o caminho do Espírito Santo, da vida de oração, é um caminho seguro para evangelizar em qualquer nação em que a gente vai, em qualquer lugar que a gente vá, passando por qualquer perrengue, qualquer dificuldade. Amém? Aleluia! Né? Terceiro, a vida interior multiplica suas energias e os seus méritos. A graça é um dom de Deus, também é a fortaleza, né? A força de Cristo é uma graça derramada que nos permite resistir a qualquer adversidade, né? A fortaleza, essa graça de Deus nos permite resistir, ser fiel em qualquer tribulação. Nos momentos mais difíceis, nas tentações, o nosso corpo ele fica impotente, né? O nosso corpo fragilizado ele pode desfalecer facilmente. Só que a alma revestida de Cristo, a alma cheia do Espírito Santo, cheia de vida interior, ela vai resistir sobrenaturalmente, de forma sobrenatural. Porque será uma graça de Deus, a graça, a virtude da fortaleza que vai agir em nós e vai fazer de forma sobrenatural que a gente resista às tentações que nós, pelas nossas próprias forças, não conseguiríamos resistir. Pela graça de Deus a gente irá conseguir, né? A fortaleza ela tem 5 características principais. A primeira, enfrentar coisas difíceis e obstáculos. A segunda, desprezar as coisas terrenas, ser forte, não se apegar às coisas daqui, se apegar às coisas do céu. Terceiro, ser paciente nas tribulações. Durante as tribulações, ter paciência, vai passar. Ser forte nesse momento. Quarto, ser resistente nas tentações. O inimigo quer que eu peque, mas eu serei resistente, terei resistência, porque a graça da fortaleza de Deus me ajudará a vencer o inimigo. 5, testemunhar os combates aos vícios e lutar pelas virtudes, né? Quando a gente é forte em combater os vícios do nosso corpo, combater os vícios da nossa mente, os nossos maus hábitos, as nossas más rotinas e a nossa luta pelas virtudes. É somente pela graça de Deus, pela força de Deus em nós que a gente consegue pela vida interior. Tudo isso somente pela força de Cristo. Sem vida interior, nós iríamos combater com as nossas próprias forças e não iríamos vencer. Somente pela força de Cristo. Por quê? Cristo no deserto passou 40 dias com fome e sede, né? Nós, humanos, nós não conseguiríamos passar um dia. Consiga passar um dia no deserto com fome, com sede, no calor terrível daquele que é lá
no Oriente, onde Jesus foi, ainda mais sendo tentado pelo demônio, com o demônio puxando seu pé de um lado para o outro, consiga passar um dia, não dou 24 horas, já está caindo lá no chão com sol quente, morrendo desmaiado, pressão baixa, acontece tudo, desidrata por causa do sol, né? Então, se a gente não aguentar um dia, pela nossa força a gente não aguenta nada, né? Então a gente tem que se apoiar e se colocar na força daquele que aguentou os 40. É isso que a gente tem que fazer. Eu sozinho não aguento, eu sozinho não consigo. Eu vou me colocar na força de Cristo. Eu vou abrir meu coração para que Cristo lute por mim, porque Ele aguentou os 40 dias no deserto e ainda pisou na cabeça do demônio. É isso. Amém? Aleluia! Onde é que eu estou, meu Deus? Perdi. Quarto, a vida interior lhe dá alegria e consolação, né? Uma vida de sofrimentos, uma vida de trabalhos é a vida daquele que se dedica ao apostolado, né? A gente no apostolado vai ter muita batalha, muita. Então, além do cansaço, das tentações, adversidades, tristezas, né? O apóstolo sempre estará convencido de que Jesus nos ama de forma extraordinária. Então, embora venha muitas provações, humilhações, sofrimentos, que a gente perca bens materiais, que a gente perca até entes queridos, pessoas queridas, né? Nós aceitaremos essas cruzes com um sentimento diferente de uma pessoa que não possui vida interior. Nós aceitaremos essas cruzes e ofertaremos essas cruzes, esses sofrimentos a Deus, né? Uma alma dedicada à vida interior, nesses momentos de tribulação, de dificuldade, demonstrará sempre uma confiança e uma alegria em Deus, uma alegria diferente, uma alegria que o mundo não tem, né? Uma alma dessa assim, ela nunca se entristecerá, sempre buscará consolo em Jesus, sempre buscará o abraço de Deus, sempre buscará o amor de Deus, né? E isso só é explicável pela presença de Jesus na vida dessa alma, porque diante de tantos sofrimentos que uma alma pode passar na vida de evangelização, que tem muitos, ela só consegue suportar se for com a força de Deus mesmo, com um abraço de Deus. O Senhor consola os seus, o Senhor abraça, o Senhor ama os seus. A alegria do apóstolo, a verdadeira alegria do apóstolo sempre será dar almas para Deus que talvez se condenariam. Imagina, que alegria seria para um apóstolo conseguir resgatar uma alma que provavelmente iria se condenar. Então, diante das dificuldades, dos problemas que aconteça, uma alma que ele consiga converter, que ele consiga salvar, dar para Deus, vai causar ele uma alegria tão grande, que suprirá todas as dificuldades, né? São João Maria Vianney tem uma frase excelente que ele diz: vida de oração, eis a grande felicidade deste mundo. Ó vida admirável, a eternidade não é tão grande assim que seja suficiente para compreender essa felicidade, né? Na vida de oração é uma felicidade tão grande neste mundo que nem a eternidade seria suficiente para compreender essa felicidade. São João Maria Vianney. Então, a felicidade do apóstolo, o Senhor sempre vai nos fazer felizes, uma felicidade imensa, uma alegria, uma felicidade que não se encontra nesse mundo. Quem foi, meu Deus? Socorro disse: deixa salvo os capítulos que devemos ler, por favor. Eu acho que ele está falando da Bíblia. É Mateus 19, do 16 ao 22. Eu vou mandar isso depois pelo PDF. Então, quinto, a vida interior lhe dá pureza de intenção. A gente vai agir com pureza no nosso apostolado. O homem de fé aprecia as obras de um ponto de vista diverso do que vive exteriormente. O apóstolo ele sempre vai viver pelo exterior. Nós não, nós vamos viver pelo interior. Nós vamos viver por gratuidade, né? O apóstolo ele não vê nas obras os seus esforços, mas ele sempre vai se considerar um instrumento. Sempre vai se considerar um instrumento. Então, alimenta sempre na alma um horror a qualquer elogio ou complacência das próprias aptidões. O apóstolo verdadeiro ele sempre vai se considerar impotente, sempre vai se considerar fraco, ele sempre vai confiar inteiramente na bondade de Deus.
E ele vai trabalhar como se o bom êxito nunca dependesse dos seus próprios esforços. Sempre vai colocar tudo na mão de Deus. O que vai acontecer de bom na obra sempre será por Deus. Então isso é a pureza de intenção, né? Não agir pelo que eu quero, pelo que eu gosto. Agir pelo que Deus quer, porque é a vontade de Deus que sempre vai dar a perfeição das obras. Por isso que o apóstolo até ele não se desespera quando acontece alguma coisa ruim, quando deu algo que ele não planejava. Porque se é vontade de Deus, se ele faz tudo pela vontade de Deus, então às vezes Deus permite que coisas não boas aconteçam para que a gente seja provado, né? Então ele vai confiar sempre na providência. Deus provê tudo. E ele nunca se exaltará nos bons êxitos, pois ele sempre vai reconhecer a sua impotência, né? Então ele é movido por uma forte convicção da gratidão e da gratuidade de Deus. Então eu vou agir de forma gratuita, sempre, sempre, sempre. Então o trabalho do apóstolo verdadeiro sempre será impessoal. Em todas as obras ele glorifica a Deus, sempre, Deus em tudo. E como eu disse e vou repetir, nada ofende tanto a Deus como o orgulho. Deus tem horror da nossa autoidolatria. Então, terminando essa parte, iniciaremos só uma parte onde a gente vai traçar um perfil do que seria uma alma santa, do que seria uma alma de santidade. Que isso será muito útil para todo mundo que vai receber o PDF e todo mundo que vai participar da palestra agora. Eu só vou tentar ser breve, mas preste atenção nisso daqui. Os níveis de santidade por meio da vida interior. Primeiro nível de grau de uma alma. Empedernimento. O que é empedernimento? É uma alma petrificada, uma alma desumana, uma alma que é uma pedra, que não se deixa ser convencida, que é uma obstinada, é persistente, teimosa, uma alma inflexível, uma alma dura, né? É uma pessoa estagnada no pecado mortal. É uma pessoa que ela não sai do pecado mortal, tem um amor pelo pecado mortal. Ela comete o pecado mortal sem peso nenhum na consciência. Essa pessoa ela não reza e não precisa de Deus. Então é praticamente um ateu ou um orgulhoso que não quer saber de Deus de jeito nenhum. O segundo, que já está entrando aí no cristão, é o verniz cristão. O verniz cristão, aquela pessoa que tem a imagem, diz que é o cristão de IBGE, né? O católico de IBGE. Ele não considera o pecado mortal um mal tão grande. Ele comete o pecado mortal e se confessa sem arrependimento, apenas se confessa porque tem que se confessar, né? Porque a oração dessa pessoa é uma oração maquinal, né? Tá rezando ali porque tá só abrindo a boca, não tem atenção pelo que reza, não tem interesse, reza de forma superficial. Então é um cristão, mas que não entendeu nada, não reza bem, reza, abre a boca, mas não reza, né? Já o terceiro, piedade medíocre. Piedade medíocre. Que lindo, falo tão bem, nos ensinando tantas coisas. Todo dia estou refletindo e pedindo para Deus me ajudar a melhorar como pessoa. A Mari, que é de lá, esqueci, mas é de Minas Gerais, mas eu esqueci a cidade. Então, a piedade medíocre. O pecado mortal ele é fracamente combatido. Então, terceiro grau, piedade medíocre. Combate o pecado mortal de maneira fraca. Não é tão interessado assim em combater o pecado mortal. Não foge das ocasiões, mas se confessa com sinceridade. Vai se confessar, olha, pequei, estou arrependido e etc. Mas eu não combato o meu pecado mortal, eu não consigo combater, né? Eu não fujo das ocasiões, né? E além disso, ele possui um pacto verdadeiro com os pecados veniais. Não considera o pecado venial mal nenhum. Pode pecar o pecado venial deliberadamente, não considera isso como mal nenhum. Não faz nada para combater o pecado venial. E a oração é regularmente bem feita, mas possui alguns momentos com mais fervor, outros momentos com não tem aquele fervor na oração, sabe? Então é uma pessoa ali que tem uma piedade medíocre, é um mediano, não combate o pecado, não reza bem, às vezes reza, às vezes não reza. Quarto, piedade intermitente. O que é intermitente? Que tem intervalos, descontínuo, não é contínua, tem intervalos, volta. Então, na piedade intermitente, o pecado mortal ele é combatido, a pessoa luta contra o pecado mortal.
se arrepende, busca fugir das ocasiões, busca fazer penitência, mas não consegue sair do pecado mortal, mas luta contra ele. O pecado venial, ele é deliberado às vezes. A pessoa sabe que é pecado venial, mas ele peca venialmente de maneira assim deliberadamente. Às vezes tenta se esforçar, mas nem sempre consegue. O combate com o pecado venial é um pecado fraco, é um combate fraco, né? Na oração, o piedoso intermitente, ele reza bem, ele até reza bem, reza, se inclina, ouve, escuta Deus, mas ele é infiel. Ele abandona a oração quando chega a outras ocupações, quando tem coisas... Eita, a Mari disse que não é Minas, é São Paulo. Eu esqueci a cidade, mas é São Paulo mesmo, desculpa. O piedoso intermitente, ele abandona as orações, ele não tem aquela fidelidade, aquela constância na oração. Quando tem alguma ocupação, quando tem prova da faculdade, trabalho, ele abandona a oração, esquece de rezar e depois, eita Senhor, me desculpa, eu tinha esquecido de rezar. Aí depois tenta voltar com a oração, mas aí depois abandona a oração, não tem aquela constância. Quinto, piedade perseverante. São 9, tá gente? Eu estou no quinto. Piedade perseverante. O pecado mortal, quase nunca. Às vezes o pecado mortal chega, mas eu tenho uma luta para que o pecado mortal não aconteça, não chegue. É uma pessoa perseverante na luta contra o pecado. E quando chega um pecado mortal, quando o pecado mortal acontece, né, quando a pessoa cai em pecado mortal, a pessoa tem uma contrição ali, tem um arrependimento muito grande, se confessa, se arrepende e faz penitências para reparar aquele pecado. O pecado venial, ele é combatido e ele é vigilante. A pessoa luta contra os pecados veniais também. Só que às vezes também a pessoa acaba tendo o pecado venial deliberado, mas a pessoa luta. Só que essa alma, ela se depara com as suas imperfeições. Aquela pessoa que é perseverante na oração, ela se depara com as suas imperfeições e percebe que suas imperfeições têm chagas ali, tem coisas que ela não quer mexer, ela prefere nem lembrar das imperfeições, prefere lutar contra o pecado. As imperfeições são mais profundas. O que são as imperfeições? Às vezes a nossa ira, às vezes os nossos maus hábitos, às vezes a nossa preguiça, às vezes o nosso jeito de ser, nossa personalidade, a nossa língua, o pecado contra a língua, que esse hábito de falar sem ter controle do que fala e acaba falando mal ou fofocando, isso são imperfeições, além de ser pecado, mas é uma imperfeição porque é um hábito, é um vício. Então essa pessoa, ela prefere nem conhecer isso para não ter que lutar contra essas imperfeições que levam ao pecado. E essas pessoas admiram renúncias, mas elas não praticam, né? Não praticam as renúncias justamente porque essas renúncias trabalham diretamente nas imperfeições. A oração dessa pessoa, né, desse piedoso perseverante, é constante, é fiel e às vezes é uma oração meio afetiva, meio sentimental, em que eu quero apenas um consolo, em que está difícil lutar contra o pecado, então eu quero me consolar, Jesus. Não é aquela oração em que você se une a Deus, aquela oração que os santos faziam. É uma oração afetiva, sentimental. Às vezes, né? Quando a pessoa está difícil a luta, tem essa oração. A Mari falou que tem pessoas que acreditam em Deus, mas não vai na missa, não faz oração. Uns só oram quando está na pior e aí lembra de Deus. Infelizmente é uma realidade de Deus se tornou um mercado. Deus se tornou, Senhor, eu estou precisando, a gente clama a Deus, mas a gente se confia mais em si mesmo do que em Deus, né? Então, quando eu confio mais em mim mesmo, eu vou resolver minha vida. Quando eu não conseguir resolver minha vida, eu vou atrás de Deus. Isso é um defeito do nosso tempo. Então, do quinto, piedade perseverante, para o sexto, que é a pessoa fervorosa, o fervor, né? O pecado venial, ele nunca é deliberado. Quando ele acontece, quando a pessoa cai em pecado venial, a pessoa busca reparar esse pecado venial. Então já é uma pessoa que já tem ali um grau de santidade, uma pessoa fervorosa, que tem uma fé santa, que tem uma graça de Deus, de lutar contra o pecado venial. As imperfeições, elas são reprovadas, são vigiadas, combatidas com energia para agradar a Deus. Às vezes essas pessoas caem nas imperfeições, mas quando elas caem, elas rejeitam essas imperfeições, porque elas sabem que elas precisam agradar a Deus.
Então, nesse sexto grau, o que está em jogo aqui é agradar a Deus. Então, a pessoa já pode se considerar que a pessoa já está num grau de santidade. Se a pessoa já está buscando ali por agradar a Deus, fazer tudo para a maior glória de Deus, né? Então, as pessoas essa pessoa fervorosa, o fervor, né? O sexto grau, faz muitas renúncias e busca se aperfeiçoar nas virtudes, porque reconhece que isso é um caminho perfeito, seguro de santidade. E a oração mental dessa pessoa é uma oração em que ela aproveita, em que ela gosta, que é uma oração que ela gosta de prolongar, gosta de meditar, né? Busca também consolações, mas também busca por provações, gosta de provar o seu amor a Deus. Então é uma pessoa fervorosa, que gosta da oração, que quer agradar a Deus. E aí, elevando esse grau de santidade da pessoa fervorosa para uma perfeição relativa, para uma santidade relativa. Então, nessa santidade relativa, que é o sétimo, as imperfeições são prevenidas. As pessoas buscam lutar contra as imperfeições. Tem uma vida habitual de oração e possui uma sede de renúncia, de aniquilamento, de desapego e tem uma sede de amor divino. Essa pessoa que tem uma perfeição relativa tem fome de Eucaristia, tem um desejo ardente do céu. E também as suas orações já têm em vários graus de meditação. Já é uma pessoa que já tem um grau de oração elevado. O oitavo, heroicidade. As imperfeições, quando elas acontecem, elas já são logo corrigidas nesse oitavo grau. Na oração, dons sobrenaturais de contemplação, êxtase, às vezes fenômenos extraordinários. Isso a pessoa já é santa, né? A pessoa possui um total desprezo de si e a pessoa prefere padecimentos e sofrimentos do que as alegrias, né? Olha aí, São Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo, né? E quis unir ali o seu sofrimento a Deus. A pessoa já prefere o padecimento, o sofrimento do que as alegrias, porque essa é uma forma de unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Então já é uma pessoa já santa, um herói, a heroicidade, virtudes heróicas, né? O nono, que é o último, seria uma santidade consumada. Então, as imperfeições, elas apenas são aparentes. Por exemplo, Padre Pio. Padre Pio, ele era muito duro, ele brigava, ele dava tapa na cara dos outros. Quem vai olhar de longe vai ver que isso é uma imperfeição, ele é rigoroso, mas na verdade não, isso é uma forma de correção que ele estava usando, ele sabia o que ele estava fazendo, porque era vontade de Deus que ele ia corrigir-se daquela maneira. E as pessoas se convertiam quando levavam um tapa na cara do Padre Pio. Então isso é de Deus, tá certo? Então, as imperfeições são apenas aparentes. A gente acha que a pessoa é imperfeita, mas não. Às vezes, na maioria das vezes, isso é um caminho de Deus. A oração dessas pessoas, desses santos consumados, da santidade consumada, é uma união transformante. É semelhante às bodas de um casamento. A vida espiritual dessas pessoas tem uma sede ardente de sofrimento, de humilhação. E nesse grau é difícil falar, porque nem a mais alta teologia poderia descrever a união e a intimidade que uma alma nesse grau tem com Deus, né? Só que o mais curioso é que os santos que chegaram a esse grau, que foram poucos, né? Eles tiveram, embora a sua altíssima espiritualidade, o seu altíssimo grau de santidade, eles sempre foram os mais simples. Os mais simples. Isso é impressionante. O quanto essa santidade cresceu e a humildade, a simplicidade cresceu junto com a santidade, né? Uma vez, para fechar com chave de ouro, assim, essa me emociona. Tinha algumas pessoas ali próximo a São João Maria Vianney e perguntaram a São João Maria Vianney, meu santinho padroeiro: São João Maria Vianney, em que consiste o mais alto grau de santidade? E aí ele parou, olhou para um crucifixo que estava ao seu redor, estava na frente dele, e ele começou a contemplar, e ele desceram algumas lágrimas, ele abriu um sorriso, e ele disse: o mais alto grau de santidade consiste em unir, em eu.
Eu falei demais, me perdoe, eu falei demais. Ah, meu Deus, eu estava tão empolgado aqui falando da santidade, que eu falei demais. Me perdoem, me perdoem. Ah, deixa o povo entrar. Tinha umas 40 pessoas, eu acho. Será que todo mundo vai entrar? Ai, meu Senhor da glória, eu me empolgo, eu sabia. Esse tema da santidade já me deixou assim, eu estava tão ansioso, meu Deus, eu estava tão ansioso. Não acabou não, vou continuar, mas já é o final, né? Eu só precisava de mais um minuto para concluir, mas eu me empolguei. Deixa eu ver se entra mais alguém. Cadê? A Eveline já mandou ali, continua. Ai, gente, eu estava tão empolgado. Ai, meu Deus, vou até tomar uma água. Diga que ainda tem como salvar aquela. Já salvei, tá salvo, viu? Deu desfecho. Cadê a Jaqueline disse? Também sabia que isso ia acontecer, estava tensa. Cristian, retoma a paz São João Maria Vianney. O caminho da santidade é muito empolgante. Então já tem uns 34 pessoas, já 35. Deixa eu ver se entra mais alguém. A Paulinha entrou, acho que está todo mundo que estava na outra, né? Todo mundo, acho que deve estar. Devia ter umas nessa faixa de 40 pessoas. Minha gente, será possível colocar no YouTube? Sim, será. Não se preocupe, Vitor. No final tão emocionante. Pois é, a parte mais emocionante. Eu esperei tanto para chegar nessa parte. Ai, travou. Gente, eu estava tão empolgado antes dessa live, justamente por essa partezinha de São João Maria Vianney, que é o meu santo de devoção. E aí chegou, agora eu vi aqui 30 segundos e meu Deus, eu tenho que terminar, mas tenho... meu Deus, pensei que era bug do meu celular. Não, acabou o tempo, eu falei demais, eu falo muito. Estava muito emocionante. Pois é, a santidade emociona, empolga, que o Espírito Santo ele venha sobre nós como um fogo ardente e faça com que a gente deseje ser santo, né? Então deixa eu voltar aqui para o São João Maria Vianney. Voltando, né? Recomeçando. São João Maria Vianney, né? Estava na paróquia, na igreja dele, e tiveram algumas pessoas ali que estavam sempre com ele, e ele recebeu muitas visitas, porque São João Maria Vianney ele foi pároco de Ars, que é uma cidadezinha pequenininha, que tinha mais ou menos 250 habitantes, lá na França, numa parte do interior da França, perto de Lyon. E ele chegou nessa cidadezinha e ele transformou essa cidade. Essa cidade tinha um bar para cada 50 habitantes, né? Então imagina, um bar para cada 50 habitantes, tinha 250 habitantes, tinha 5 bares, e toda a cidade ia para os bares. Os bares só viviam lotados, onde tinha muitos adultérios, bebedeiras e etc. E a paróquia de lá era totalmente esquecida. E quando ele chegou lá, ele transformou essa paróquia. A cidade de Ars se tornou um centro de peregrinação. Tanto que o governo da França teve que construir uma linha de trem que passasse de Paris a Lyon, Ars, por causa da quantidade de peregrinos que iam lá visitar, querer se confessar. A gente passava dias inteiros esperando, querendo se confessar com São João Maria Vianney. O Padre Carlos entrou agora. O Padre Carlos é o que vai pregar para a gente na sexta-feira. Sua bênção, Padre Carlos. Manda um abraço para a gente. Padre Carlos, eu estava falando aqui que eu me empolguei, falei demais e passou do horário da live. Eu estou retomando só um pedacinho que eu queria falar de São João Maria Vianney, que era o desfecho, é o final. E fizeram, pela quantidade de gente que iam visitar Ars para se confessar com São João Maria Vianney, porque os conselhos dele diziam que os conselhos que ele dava no confessionário eram conselhos angélicos, né? Então, a cidade era lotada de gente. E por quê? Justamente pela fama de santidade que ele teve. Então as pessoas olhavam para ele e falavam, essa pessoa é um santo. A pessoa já olhava para ele e não tinha... Só de olhar para São João Maria Vianney as pessoas já se convertiam. E uma vez perguntaram a São João Maria Vianney em que consiste o mais alto grau de santidade. Em que consiste? Porque eles já viam nele essa santidade. E aí ele parou, olhou bem fundo para um crucifixo que estava ali, provavelmente foi na sacristia, e ele ficou olhando, contemplando aquele crucifixo, e olhavam para ele não estava respondendo nada, e começou a descer umas lágrimas, ele começou a sorrir, e parece que o tempo parou, parece que tudo parou ao seu redor. E aí quando acharam que ele não ia mais falar nada, ele falou: o mais alto grau de santidade
consiste em eu ser todo dele e ele ser todo meu. Nisso consiste o mais alto grau de santidade. E depois que ele falou isso, ele sorriu e ficou contemplando aquele crucifixo. E as pessoas que estavam em volta começaram a se emocionar e chorar, e quem não era convertido se converteu e se encheram de amor diante dele, né? Olha aqui que beleza, em que consiste o mais alto grau de santidade? Em ser todo de Deus e Deus ser todo meu. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, minha gente, me perdoem por ter passado o horário, encerro aqui esta live, vou mandar agora as músicas, vou mandar agora o PDF, né? Deixa eu só ver aqui as mensagens que eu vi com as pessoas mandaram mensagem. A Mari, que eu confundi, que é de lá de São Paulo, disse: eu não sou santa, mas já tive uma experiência sobrenatural com Deus, estava 3 dias em jejum e meditando, nunca vou esquecer essa experiência maravilhosa que eu tive. Amém. O Vitor disse: isso arde meu coração, pois é muito carisma da minha comunidade. Amém. O Bruno: oh, aleluia. A Lorena: foi lindo. E é isso, tá certo? A Paulinha, que é de lá do Rio, maravilhoso. A Eveline, que é do HG, disse: oh, glória. E é isso, gente, é isso. Muito obrigado se você acompanhou até o final. Vou mandar. Estou super empolgado, super feliz, porque esse era o tema essa era a pregação que eu mais esperava, falar da santidade. E a próxima quarta-feira também é muito top. E eu acho que talvez quarta-feira eu vou passar do tempo também. Então me perdoem desde já, me perdoem antecipadamente. Tá? Grande abraço, um cheiro no coração, graça e paz. Vamos falar agora pelo WhatsApp, tá certo? Fica com Deus. Que o Espírito Santo possa descer sobre nós e inflamar o nosso coração com um desejo ardente de querer ser santo. Eu quero ser santo, você quer ser santo? Queiramos ser santos juntos. Amém. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, graça e paz. Vou falar com vocês lá no WhatsApp agora.